Eu vejo que os participantes estão chegando e para fazer esse debate sobre os gastos com contas Wash. Eu sou Bruce, eu estou na OMS em Genebra. E se o ruído de fundo, se houver ruído de fundo, vocês podem colocar a culpa na reunião entre Biden e Putin, que vai acontecer aqui amanhã, e hoje tem um barulho de helicópteros e tudo isso. E eu quero dar os bom dia a todos os nossos colegas nesse momento, e para os que estão na Europa e na África, e nós sabemos que também temos outras pessoas em horários mais tarde, então, muito obrigado. Essa é a continuação da série de webinários sobre a parte financeira do projeto WASH. Tá, a primeira coisa que vocês vão ver é que nós temos interpretação em inglês, em espanhol e em português. E seria uma boa ideia escolher o seu idioma de escolha e sintam-se à vontade para intercambiar opiniões no nosso chat. E vocês podem escrever comentários, enviar sugestões e críticas construtivas são bem-vindas também. Ele está aberto e nós vamos voltar ao chat para revisá-lo no final. Eu gostaria de lembrar a todos que às vezes ele cai por default na mensagem direta, então é importante que vocês possam enviar para panelistas e também para todos os participantes, e porque da última vez muitas interações acabaram indo só para os panelistas. Então, eu vou passar agora. Por favor, vocês sintam-se à vontade para ir se apresentando no chat. E primeiro a gente vai ouvir a introdução que vem da nossa CEO, Carolina, e depois a gente vai passar para as contas WASH, e nós temos o nosso convidado de honra, que é o honorável ministro da Nigéria. E esse é uma grande honra tê-lo aqui para apresentar a sua perspectiva, e depois nós vamos falar sobre os resultados das contas WASH e do seu impacto e com as pessoas que estão trabalhando em países diferentes. Vamos ouvir a Suzy de Gana, e nós também vamos falar com outras pessoas, vamos ouvir outras apresentações, além da apresentação da Suzy. Ela Lazarte vai falar, e depois nós faremos uma sessão de perguntas. É uma honra ter aqui o vídeo da Catarina de Albuquerque, a nossa CEO. Ela não pode estar presencialmente, mas ela vai ser um prazer realmente dar as boas-vindas. E Marissa vai rodar o vídeo para nós. Olá, eu peço desculpas por não estar com vocês em pessoa, mas eu queria muito abrir o webinário. Nós sabemos que o mundo está completamente desregulado em relação ao nosso ODS número 6, e nós temos recursos existentes que são fundamentais, necessários e que precisam acontecer. Nós sabemos que esses investimentos deveriam ser 5 vezes maiores, e também você vai economizar em muitas outras coisas, como saúde, como vimos durante a pandemia. O fato de que o WASH não está recebendo
os recursos necessários nos traz a uma consequência de determinações políticas e de decisões políticas ou falta delas. E enquanto os formuladores de decisão, como os políticos, estão discutindo quem está gastando o quê e se há brechas, essas brechas são críticas para melhorar as políticas públicas e focar em gastos necessários. Temos o monitoramento é uma ferramenta fundamental para isso. As contas WASH, as contas de saneamento, água e higiene são um modo efetivo de controlar e monitorar o que está acontecendo com esses financiamentos. Através do nosso compromisso com financiamento, nós podemos demonstrar, através de monitoramento de alta qualidade, como nós podemos ter argumentos mais persuasivos para estimular o nosso setor, para que esse setor seja levado a sério para todos e em toda parte. Muito obrigada por se somarem a esta conversação tão importante. Boa sorte com o seminário. Muito obrigado, Catarina. É como se você estivesse conosco. Eu gostaria de dizer que este webinário, por que nós deveríamos estar aqui? Obviamente, vamos estar falando sobre gastos e sobre metodologia, sobre rastreamento e sobre como consolidar e reunir esses gastos de um modo que eles sejam digeríveis para os formuladores de decisão. E nós precisamos entender isso, entender por que os governos decidem usar os financiamentos de um modo ou de outro, se é uma ONG, nós precisamos entender como dar suporte às contas WASH, aos investimentos em água, saneamento e higiene. Eu diria que entender tudo isso para reforçar essa interação é realmente fundamental para levar adiante as eficiências, e como a Carolina aludiu a isso no vídeo, para que potencialmente nós possamos conseguir mais financiamento com argumentos persuasivos. Nós sabemos que se você investir em WASH, os ministros de economia vão economizar em outros setores, e esse é um argumento de peso. Então, há muitas ferramentas e muitas abordagens nessa avaliação econômica, nessa análise econômica do processo. Nós queríamos nos certificar de que havia uma ferramenta, um elemento fundamental, e que eu acho que é muito importante para que possamos entender o processo, significa entender os gastos, é uma parte desse quebra-cabeças, entender aonde vai esse desembolso para averiguar também a eficiência do gasto público e para que o governo possa, ou seja, use o dinheiro de um modo que seja factível para eles. Então, vemos que estamos criando contas WASH não só por criar contas WASH, mas porque isso nos gera informação valiosa para o futuro. Eu aludi algumas coisas só para mencionar a metodologia, o léxico e o vocabulário que nós vamos usar. O TrackFin, como nós chamamos a metodologia standard, que está sendo usada para classificar os gastos, esses desembolsos. A ferramenta de produção contas WASH é um software, é um software online que vai nos ajudar a levar esse processo adiante. E, claro, as contas WASH, como nós chamamos as contas de água, saneamento e higiene, são o nosso objetivo. E vocês podem ver que nessa
caixinha à direita, nós vemos que há um processo de planejamento para revisão e análise, ou seja, essa revisão e essa análise precisam ser baseados em evidências, em resultados. Eu queria compartilhar isso com vocês, essas revisões de gastos públicos, porque é algo que o Banco Mundial também se concentra e nessa vertente, e eu quero que vocês entendam que a diferença entre as contas WASH e o gasto público é que as contas WASH, elas levam em consideração os gastos das residências, os gastos dos usuários, das unidades familiares, e que se captam através dessa conta WASH. E essa é um dado muito importante, e vocês vão ver que essa é uma porção muito importante do gasto geral. Mas isso somente isso não nos traz a eficiência nem o valor dos gastos públicos. Próximo slide. E o gastar no setor WASH é um gasto fragmentado, são despesas fragmentadas. E qual é o desafio? Um dos desafios que é diferentes fontes de financiamento. Nós temos os gastos do governo, nós temos os impostos, e nós também temos transferência de doadores a diferentes provedores de serviço, dentro do âmbito nacional e regional. Como resultado, nós podemos ver que alguns governos estabelecem objetivos nacionais e são objetivos ambiciosos. É importante entender o total de despesas que incluem as unidades familiares. E há outros benefícios que nós vamos apresentar no decorrer do seminário. Então, os métodos que nós temos alguns recursos que realmente é mais fácil do que nunca levar isso adiante com essas novas ferramentas. E essa seria a minha mensagem principal, é simplesmente entrar online e levar o processo adiante. Grande tema agora, a institucionalização, para entender as tendências e como essas referências em outros países e também de outros setores, e usar esses resultados para informar as alocações de recursos, as políticas. Então, nesta ocasião, o que realmente queremos celebrar com vocês é que nós temos um documento que foi lançado há algumas horas, o TrackFin, então, que foram 8 anos tentando refletir as experiências adotadas pelos países até agora e quais são os resultados chaves e as lições aprendidas. Nós achamos que os que estejam realmente interessados em se comprometer no setor de WASH, essa é uma ferramenta muito útil. E para aqueles que querem realmente participar, é muito interessante. Essa era a primeira parte da minha discussão, a primeira parte do webinar era dar essa rápida introdução. Agora nós vamos entrar na parte interessante. Temos o privilégio de ter ao excelentíssimo ministro da Nigéria. Eu ouvi na última semana sobre as diretrizes
E eu sei que você também é um engenheiro, assim como um político, então o senhor tem as habilidades políticas e técnicas e também diplomáticas, então a sua sabedoria vai ser realmente uma grande ajuda. Então, bem-vindo a esse webinário. Obrigada, Bruce. As habilidades técnicas eu sei que eu tenho, mas eu tenho certeza de que eu não estou desconsiderando a complexidade dos temas que estão sendo considerados. Eu sei, por uma parte do trabalho que o senhor tem realizado, eu sei que o senhor tem uma visão prática para entender essas coisas e para garantir o fornecimento dos serviços, e eu tenho certeza que o senhor pode ajudar a entender como melhorar a situação do fornecimento de água e saneamento na Nigéria. Eu gostaria de saber se eu posso fazer um par de perguntas. Eu sei que o senhor foi capaz de preparar uma apresentação e eu acho nós temos um pequeno problema. Eu preciso se você puder me dar um par de minutos, porque temos muito barulho. Sem problemas, ministro. Isso é maravilhoso, sim. Então, eu vou deixar que o senhor resolva esse problema. O que eu vou fazer, eu acho que vou continuar com a próxima apresentação, vou com o restante da apresentação para que o senhor disponha de um pouco de tempo para solucionar essa questão e depois eu voltarei. Então, eu peço que o senhor mantenha o seu vídeo ligado e o senhor pode me avisar quando achar que os problemas de áudio tenham sido resolvidos. Está ok? Então, eu agradeço. Eu sei que essas questões são muito complicadas. Então, eu acho que agora, Marisa, eu gostaria que avançássemos com esses slides. Então, quando vemos os detalhes sobre a metodologia, a primeira coisa é que precisamos ter essa institucionalização para essas perspectivas. A metodologia está tentando realmente entender o escopo do que queremos com o WASH. Então, eu sei que na Nigéria, eu sei que nosso ministro é responsável pelos recursos de água, recursos hídricos, mas certamente o elemento fundamental é saneamento, água potável. Em alguns casos, podemos Meninas, eu incluir vou. higiene e outros temas. E se trata de juntar Então, tudo isso e ser capazes de olhar nisso acho que e ver realmente os achados dessa área. para Próximo minha slide. esposa, esse. Então, qual é o gasto total de WASH em alguns Mas se países? Nós não vemos fosse aqui no adequado, Senegal, Quênia, México, o gasto total mil é mais comunicados, de porque eles 300 estão. milhões de dólares no México. Nós Então, vemos, eu acho que super assim. para os gastos com água potável e saneamento, então são só as áreas fundamentais, e vemos que uma proporção do PIB que vai de 0,7% a 1,8%, e o gasto per capita, aqui vemos o gasto per capita, que vai de 12 a 63. Quando nós olhamos isso, pensamos se os gastos habituais são suficientes, como esses gastos estão comparados com outros países, como isso se compara com outros setores também.
Então, eu vou pausar aqui para verificar se o ministro... Ministro, o senhor consegue me ouvir? Eu acho que o senhor está mutado. Eu acho que agora sim. Eu acho que provavelmente haverá mais interesse no que o senhor tem a dizer do que no que eu tenho a dizer. O senhor tem que lembrar, vamos voltar nos slides, vamos voltar à apresentação do ministro, e eu gostaria de mencionar alguns pontos antes de que o senhor comece. Eu sei que o senhor complementou o primeiro ciclo das contas de WASH, e eu acho que todos estaríamos interessados em saber por que o governo decidiu fazer isso. Nós estamos interessados na reação de todos e nos achados interessados, o que lhe surpreendeu. E existem outras perguntas que vocês estão planejando fazer e, logicamente, e quais são as suas recomendações? O senhor vi que eu vou passar o microfone e eu agradeço pela sua participação. Eu realmente... países como Gana já discutiram isso e outras organizações. E há um grande interesse que eu vou, no que eu vou expor, e sobre como alocar os recursos. Ficou claro que há uma alta porcentagem de gasto corporativo, 80% do gasto do WASH, e isso o gasto nacional, e eu acho o que estamos vendo pelo orçamento, que as tarifas refletem os gastos. Planejamos ver as contas WASH. Temos três diferentes níveis. Eu represento o governo e tudo envolvendo os gastos de WASH. Perdão, o áudio está um pouco baixo. Queremos permitir que poder fazer um rastreamento dos compromissos de todas as partes, e queremos ver como realmente abordamos os nossos gastos de modo a atender os objetivos do governo. E, logicamente, nós temos o desenvolvimento desses objetivos de WASH, e isso acontece, nós temos, mas como governo, nós temos que apoiar realmente o desenvolvimento para que esses gastos realmente sejam realizados da forma adequada para alcançar os objetivos. Excelente. Então, eu acho que muitos dos benefícios amplos que estamos indo na direção, esses gastos realmente estão fazendo sentido. Temos que pensar em se precisamos promover mais investimento público ou precisamos
ver onde as alocações regionais estão indo, então é excelente, realmente, coletivamente, queremos alcançar os ODS. Eu tenho só um comentário para o senhor, ministro. Eu sei que o senhor tem uma apresentação, mas eu estou sendo controlado pela minha colega Marisa. Eu gostaria de lhe dar a liberdade, se o senhor quiser continuar pelos slides, e também ofereço ao senhor, se o senhor acha que já disse tudo, o senhor pode me avisar. Eu gostaria de dizer mais uma coisa. Eu acho que as pessoas podem estar tendo problemas para ouvir, então, se o senhor puder falar perto do microfone. Sim, eu estou usando o desktop. Eu tenho mais slides agora. Eu vou passar rapidamente os meus slides. Temos que garantir que temos os dados apropriados do setor de WASH para realmente alcançar as metas desejadas. Então, esse track-fin, né, das contas de WASH é uma ferramenta muito útil na Nigéria para permitir o desenvolvimento e o lançamento do relatório de contas de WASH em 2021. Essas contas de WASH ajudaram a Nigéria a determinar o total de gastos do setor de WASH, a saber a distribuição dos vários gastos. Assim, temos um perfil da Nigéria, e isso realmente temos os dados. Aqui a nossa população é de 208 milhões de habitantes, os gastos com o WASH é 3,6 trilhões na moeda nigeriana, e o acesso à água potável alcança 68% da população, e o gasto per capita em WASH está em torno de $60. A contribuição do setor de WASH para o PIB é de 0,2%, então, é bastante baixo, e o acesso aos serviços de saneamento alcança 42%, e a qualidade da água é de 6. Vemos aqui, nós temos os fluxos financeiros dentro do setor relacionado com o WASH. E vocês podem acompanhar aqui o trabalho das agências e também as ONGs, como aparece no nosso fluxograma financeiro. Próximo slide, por favor. Então, aqui nós vemos a divisão dos gastos totais por subsetor. Então, qual é a parte que vai para serviços de fornecimento de água, serviços sanitários, serviços relacionados com higiene. E nós temos aqui também o tipo de financiamento dividido em grupos da nossa conta WASH. Nós temos os gastos relacionados com as unidades familiares, 91%, gastos do governo, e o que vem de doadores, empresas privadas, e também nós temos as ONGs aqui. E isso do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos os tipos de financiamento, as tarifas para serviços e as suas respectivas porcentagens, tarifas não domésticas, os gastos dos usuários das unidades familiares em seu próprio autofornecimento.
e o setor, a interferência do setor, a participação, melhor dito, do setor privado. Nós vemos, então, essa é a estrutura por tipos de financiamento e as unidades familiares, vemos a grande participação no gráfico. Agora, nós chegamos à nossa motivação. Então, para criar a conta WASH, em primeiro lugar, a necessidade de mobilizar ações de WASH relacionadas com água, saneamento e higiene. E nós temos também a participação dos governos locais e essas diferenças. E aqui nós vemos o compromisso de terminar a evacuação a céu aberto até 2025 e também o planejamento de intervenções baseadas em evidências WASH. E isso está dentro é uma das nossas motivações para 2025. Agora nós chegamos aos prospectos, às perspectivas relacionadas com a conta WASH. E isso é porque nós temos dados governamentais e há algumas partes que estão mais atrasadas em relação a essa perspectiva que nós estabelecemos para a nossa conta. Então, a base da informação está focada no nosso projeto. Há um compromisso do governo que aumentou o compromisso e também o aumento da transparência nesse setor tem nos ajudado muito. Nós estamos, então, rastreando os gastos para poder estabelecer metas que sejam viáveis e criar benchmarks para comparar os gastos com os objetivos estabelecidos para o setor, para garantir que os compromissos assumidos foram alcançados. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pela atenção. Nós queremos agradecer a todo o setor e à iniciativa e todo o apoio conseguido. E é nesse ponto onde nós estamos. Muito obrigada. Obrigado, senhor ministro. E nós também, por parte da OMS, queremos agradecer o esforço do Ministério, o esforço da iniciativa, e estamos muito agradecidos pela sua iniciativa e pela sua liderança. O senhor é uma inspiração para os outros participantes do projeto e agradecemos também pela colaboração do governo da Nigéria. É interessante como todos esses gastos, e nós ainda não falamos hoje sobre Covid-19, mas é interessante ver como esse aumento dos gastos relacionados com esse setor sob a perspectiva de uma pandemia. E nós sabemos, eu acho que agora com a pandemia fica claro, e é inclusive ainda mais importante destacar a importância ou o significado de ter essa iniciativa WASH. E isso faz parte dessa nossa motivação e é importante melhorar os serviços de água, melhorar a higiene, melhorar tudo isso. E tentar chegar a esse momento. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que incluir esses esforços são interessantes. Nós estamos aproveitando essa iniciativa para criar, então, mais transparência, para criar mais motivação e para alcançar os objetivos
que nós estabelecemos para nós mesmos. Então, esse é o caminho. E mais uma vez, ou seja, de certa forma, até podemos agradecer à Covid-19 esse esforço. Sim, eu adoraria que estivéssemos pessoalmente debatendo e pudéssemos aprofundar todos esses tópicos. Infelizmente, com a pandemia, nós estamos restritos ao mundo virtual e há essa restrição de tempo também em reuniões virtuais. Eu teria muitas perguntas, mas precisamos ir em frente. Nós agradecemos muito pela sua participação, pela sua liderança e muito obrigado por estar conosco. E eu agradeço também em nome das outras agências. Muito obrigado a vocês. Fantástico. Foi fantástico. E agora eu quero agradecer a Marissa aqui pelo resto da apresentação. E enquanto o ministro estava falando, eu fiz um cálculo e o gasto total da Nigéria em dólares americanos não é tão diferente dos dados do México. Então, eu vou pular esse slide, se vocês não se importam. E nós também fizemos uma análise de gastos. E nós fizemos 2 áreas na Índia, e nós mostramos o gasto dominante, nesse caso, sendo água potável. E ao longo do tempo, nós vemos essa mudança no panorama da Índia em relação ao saneamento, por exemplo. E em relação às tomadas de decisão. E essas tendências refletem as necessidades apontadas. E aí, quem paga? Essa é a pergunta. Quem paga por esses serviços? Na Nigéria, nós vimos isso acontecer, Mali. Nós vemos aqui que há uma combinação de gastos dos usuários e fornecimento nos traz a um número significativo e onde as unidades familiares estão contribuindo. E a pergunta que nós fazemos o governo está fazendo isso para otimizar o fornecimento? Os investimentos estão sendo feitos de modo apropriado? E as unidades familiares... Não. E esses gastos, eles são acessíveis? Nós tivemos um seminário fantástico sobre acessibilidade. E, finalmente, em alguns países, os gastos dominantes são de usuários e de ONGs e agências de suporte. Próximo slide, por favor. Nós temos as disparidades regionais. É algo interessante de observar. Se você olhar aqui, nós podemos ver um exemplo do Senegal e a distribuição dos gastos per capita e para onde esses gastos vão. E nós vemos que não são as mesmas cores, então algumas regiões, e às vezes a região da capital, recebe mais financiamento do que outras regiões do país. E a pergunta é sobre como se distribuem esses fundos de acordo com a necessidade. Então,
antes de chegar ao painel de debate, aqui nós temos alguns exemplos de países em função do impacto dessa nova iniciativa. Por exemplo, em Burkina Faso, essas contas nos mostraram que o financiamento precisava aumentar 268% para alcançar o objetivo do Plano Nacional de Saneamento, Água e Higiene. Então, vocês observem que é um número impressionante. E o governo usou esse número para buscar mais financiamento, para solicitar mais financiamento. O ministro de Energia e Água, em Mali, usou os resultados para também solicitar mais financiamento governamental para o WASH. Ele foi bem sucedido nessa iniciativa. A OMS está realmente muito comprometida com investir no projeto WASH. Nós sabemos que é essencial do ponto de vista da prevenção de doenças relacionadas com água, saneamento e higiene. Nós sabemos que, muitas vezes, o que se gasta em saneamento e água é dinheiro que se economiza no setor da área de saúde. Então, Mali, Madagascar, Uganda usam esses dados também para informar as revisões nacionais. São dentro do contexto de saneamento e água para todos. E, de muitos modos, isso nos trouxe até onde estamos agora. Próximo slide. Então, ótimo. Agora nós vamos ter o nosso painel. E eu agradeço a todos por ficarem conosco até agora. E acho que o que nós vamos fazer eu vou apresentar os nossos painelistas e vou pedir que respondam uma pergunta, um a um. E se eu fiz o meu trabalho bem feito, então talvez vocês tenham uma oportunidade também de fazer perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a minha colega Suzy Abaidu, do governo de Gana, e eu vou sair um pouquinho do script para dizer que nós trabalhamos juntos e ela realmente está levando adiante grandes melhoras. Ela trabalha para o Ministério de Saneamento e Recursos Hídricos e ela trabalha nessas iniciativas muito importantes, é uma ótima aliada. Vamos ver se é possível vê-la em vídeo, se for possível. O meu vídeo está ligado. Eu não sei como é que isso aqui está conectado. Ah, aí está você. Agora sim. Porque às vezes aqui a gente se sente tão sozinho nesses webinários, ninguém aparece. As pessoas estão todas nos bastidores. Então, o que eu vou fazer eu vou apresentar as pessoas uma a uma. Então, agora eu vou passar a palavra para a Suzy, eu vou fazer perguntas para ela. Então, a minha pergunta para você e eu sei que você pode responder com muita profundidade, mas a primeira pergunta seria muito similar às outras perguntas. Qual é a motivação de Gana nas contas WASH? Eu fico curioso até para entender como é que funciona o rastreamento dos gastos anteriormente a esta decisão. Talvez você possa responder isso primeiro. Yes, there wasn't any consistent monitoring of WASH expenditure. We used to have the country status overview sometime back in the early 2000s, but that was not consistent. It happened once or twice. And then there was also GLASS, which was actually difficult to fill, especially when it came to the financial section. There's one that is fairly consistent. That is
Então, o estudo era feito sobre a colisão e esse monitora o orçamento do governo, mas não os gastos, e não monitora o orçamento de ONGs e do setor privado. Então, havia mais monitoramento consistente até termos o TrackFin. E é por isso que temos o TrackFin. Então, queríamos ter um sentido do que ia para o setor de WASH, para defender mais recursos. Nós queríamos saber que estávamos contribuindo em 9% para o financiamento do setor. E foi uma surpresa, então, queríamos realmente saber se esse recurso era do PIB, era realmente gasto desse jeito. Então, foi muito bom poder contar com o TrackFin. E isso nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Fantástico. Então, eu vou dar umas perguntas. Eu mencionei que estávamos muito animados para verificar isso e lançar isso, e você está no relatório, o Gano está no curso, se incorporando a esse relatório. Então, eu gostaria que você falasse da sustentabilidade e também falasse sobre as contas de WASH, participassem de uma forma mais ampla no setor de WASH. Então, eu gostaria que você comentasse sobre esse tema de sustentabilidade, o que você aprendeu sobre o desenvolvimento das contas de WASH. Estamos desenvolvendo um sistema de informação para monitorar os indicadores, o que alguns países chamam de... Temos 14 indicadores e 2 dependem dos dados, e temos medido a percentagem de PIB, é o melhor para higiene e saneamento básico. A porcentagem da receita anual de Gana também. Esses são os indicadores que dependem das contas de WASH como uma fonte. Além disso, nós produzimos certos relatórios de desempenho anuais e o setor financeiro do relatório depende das contas de WASH. Então, eu lembro que o fórum, eu tinha acesso a... Nós iríamos ter o TrackFin regularmente, teremos essa fonte de dados para realmente preencher essas brechas, e as discussões estão em curso, já que queremos tornar isso sustentável. As discussões estão acontecendo para tornar essas contas de WASH algo rastreável. E nós recomendamos verificar isso para fornecer um direcionamento estratégico ao processo. Assim, estamos tentando ter uma visão mais ampla do setor e também com uma visão técnica. Quando entramos no setor do governo, existe uma possibilidade de... Então, isso é o que estamos fazendo. E o que esse subgrupo, primeiramente, esse grupo vai fazer um acompanhamento da informação, do sistema de informação. Isso realmente avisa sobre as questões técnicas para garantir que não dependamos só nas pesquisas para alimentar o sistema. Temos que construir a capacidade com as agências relevantes para dar dados administrativos, e isso é onde estamos trabalhando. O sistema vai possibilitar que
que tenhamos dados administrativos para monitorar o setor. Obrigada, Suzy. Temos uma lista de perguntas, eu vejo que temos umas perguntas que vêm do chat, e eu acho que existe uma pergunta de alguém querendo saber como o TrackFin e as contas de WASH foram financiados. Se vocês puderem compartilhar isso conosco. Se vocês... Sim. Inicialmente, começou com a OMS, a segunda ronda foi apoiada pela UNICEF e pela WaterAid. Eu acho que eu gostaria, minha última pergunta qual é? Acho que queremos ouvir um pouco sobre os desafios. Eu quero, se você tiver algum desafio que você quer compartilhar ou algum conselho a respeito desse processo, eu passo a palavra para você, para que você possa responder essas perguntas. Então, eu vou dizer agora um conselho para começar com esse processo. Eu acho que é uma questão muito crítica. Primeiramente, eu diria que eles forneçam evidências que mostrem que o TrackFin é muito importante, tem que ser feito e que vai preencher as lacunas para que se possa apoiar o desenvolvimento do setor. As partes da Engana que estavam realmente desejosas de preencher essas lacunas para apoiar o processo. E também para começar a abordar esse processo desde o início. Nós não fizemos isso na primeira ronda, porque era um piloto, estávamos testando, e estávamos limitados pelo tempo, então não falamos sobre isso, mas na segunda ronda começamos a discutir as questões, porque não dependíamos unicamente sobre os serviços do consultor. E também eu gostaria de dizer que, como selecionamos a equipe financeira, temos que selecionar pessoas ou instituições que tenham dados financeiros ou instituições que podem... precisa ser uma escolha estratégica. Você tem que ter certeza de que está selecionando a pessoa adequada, e também isso ajuda a criar networking, porque nós trabalhamos com muitas instituições e temos que convencer essas instituições a compartilhar dados. Então, por exemplo, em Gana, nós identificamos que o WaterAid, o UNICEF, eles podem fornecer o apoio financeiro, mas também podem defender a continuidade do processo. Então, temos que identificar isso. O último ponto é que é muito... o primeiro momento é muito desafiador. Não desanime, continue realmente acreditando, você irá adiante e as pessoas verão aos poucos uma melhora incremental. Então, essas são os meus aconselhamentos. Obrigado, Suzy. Conforme você estava falando, eu acho que isso reflete um pouco quanto trabalho cada um está fazendo no setor de WASH. Eu acho que é realmente incrível que você usou o tempo para realizar o trabalho em Gana, para ajudar os demais países e compartilhar experiências. Então, muito obrigado pela sua ajuda e por nos dar realmente essa visão desde dentro do processo. Muito obrigada. Agora nós vamos passar a Ela Lazard. Ela, você ainda está conosco, eu agradeço pela sua participação. Eu estava falando com a Ela que eu fiquei muito impressionado pelas suas experiências
ela realmente já trabalhou nos escritórios de segurança de água, ela trabalhou no setor de compromisso financeiro de segurança de água, saneamento, e ela fez tantas outras coisas. Ela ganhou uma bolsa Fulbright no Brasil, e você realmente faz um grande esforço para que todos sigamos por um bom caminho e levamos isso adiante. Então, bem-vinda. Eu peço desculpa aos intérpretes por ir tão rápido. Então, eu tenho um par de perguntas para você, Ela. Eu acho que a primeira, por que você decidiu apoiar o desenvolvimento das contas de WASH? Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse grupo especial e falar uma vez mais sobre as contas de WASH. Eu tenho estado comprometida contra as organizações por vários anos agora, eu diria que inclusive antes do meu tempo no USAID, inclusive antes disso eu já ouvi muitas discussões sobre o apoio do USAID e compromisso a isso, então é uma longa história de que o USAID tem estado apoiando o setor de saúde, e realmente era uma grande alegria para nós poder apoiar essa iniciativa em água e saneamento, e decidimos apoiar isso há muitos anos atrás, porque nós acreditávamos realmente na importância de fazer um rastreamento do financiamento do setor e realmente garantir financiamento para o setor. Ao ter um melhor rastreamento, podemos pedir mais dinheiro. Não podemos pedir isso se não entendermos realmente a situação. O USAID investe mais ou menos $500 milhão para apoiar o setor de água e saneamento, ainda que seja um dos parceiros bilaterais mais importantes, mas sabemos que é muito pouco, considerando essa brecha enorme de financiamento. Então, precisamos maximizar e temos que conseguir outros fundos. Então, vamos ver realmente o que está acontecendo com os gastos no setor, e vemos isso como uma forma de defesa, de apoio ao setor. Então, eu posso parecer realmente que eu estou me repetindo, mas é realmente uma boa defesa para os setores, e é importante trabalhar de perto com outros ministérios e desenvolver parcerias. Isso nos leva ao último ponto, e eu vou parar, mas uma razão é que estamos interessados nos sistemas, no setor de água e saneamento, gastamos bilhões de dólares em muitas de desenvolvimentos de infraestrutura por muitas décadas, não só a USAID, mas também outros parceiros, e assim mesmo estamos falhando porque não estamos realmente sustentando o serviço e tendo acesso universal. Então, acreditamos que, alguns anos atrás, que precisamos pensar, analisar mais para ver como poderíamos ter programas no USAID para que fortalecessem os sistemas, e um deles era ter um sistema financeiro e poder realmente pensar no desenvolvimento das contas de WASH e nas alocações dos recursos públicos. Obrigado, Ela. Eu realmente gostaria de dizer que a história da nossa cooperação bilateral e a coordenação em todos os parceiros é fundamental para entender todo o panorama. E isso, obviamente, é nessa direção que estamos indo para conseguir um setor mais sustentável e para que todo o setor funcione. Então, eu acho que as minhas últimas perguntas... A minha pergunta seria, então, agora, qual é o futuro dessas contas e quais são as perspectivas e algo que possa nos levar
há outros pontos à medida em que avançamos. Como você vê essa evolução para o futuro? É uma boa pergunta. Claro, obviamente, eu não posso prever o futuro, mas eu gostaria realmente de dizer que nós temos esse compromisso e temos o compromisso das contas, Washington, e o rastreamento, e nós acreditamos nessa questão de rastreamento dos gastos, e nós temos a nossa última publicação, que é para compartilhar com os parceiros e com os doadores. Eu coloquei no chat sobre serviços de água, financiamento, e vocês veem que é parte da nossa estratégia como agência, como mobilizar recursos adicionais. E foi interessante ouvir o que a Suzy falou, se isso como é que você pode melhorar isso, aumentando, por exemplo, as alocações, como aconteceu em Gana. E nós achamos que é uma ferramenta muito útil para ter diferentes partes interessadas, e disse que as pessoas tinham fome em Gana. E eu também gostaria de dizer que eu gostei muito do que o ministro falou sobre fazer o alinhamento dos gastos em diferentes níveis e, ao mesmo tempo, rastrear compromissos e metas. E nós achamos também informações que podem ser utilizadas nas reuniões, que podem trazer influência e podem nos levar adiante e influenciar os investidores e orientar uma mudança. Porque, claro, o orçamento, é interessante observar que o orçamento se vai para água e saneamento, qual é a falta de financiamento que vemos ali? E nós podemos pensar que daqui a 10 anos você pode ter alcançado 34% do financiamento desse setor. Então, colocar isso em números e atribuir os números à situação é realmente importante. Nós ouvimos aos formuladores de políticas mencionarem esses relatórios que nós fizemos. Então, isso realmente nos dá muito entusiasmo de continuar trabalhando com essas políticas já sabemos que a alocação de orçamento é algo que leva tempo, mas nós estamos comprometidos com a ideia de levar adiante as contas do projeto WASH. Nós sabemos que é tudo muito novo, temos o projeto também em Moçambique, estamos analisando e esperamos ter resultados, ter um relatório em breve. Sabemos que há espaço para realizar novas análises, para realmente entender o que está acontecendo. Como a Suzy falou em Gana, agora nós vemos quem são os principais financiadores, mas entender os detalhes para saber para onde vai o financiamento é importante, mas como disse o Bruce, nós continuamos comprometidos, mas para isso nós precisamos que os governos e outros parceiros aliados dessa iniciativa de desenvolvimento continuem comprometidos também, porque é realmente fantástico ouvir a experiência de Gana, por exemplo, porque, caso contrário, nós não queremos que seja só uma ferramenta do USAID, nós queremos que a ferramenta seja usada por todos, como já mencionamos. Então, nós estamos muito esperançosos. E havia uma pergunta no chat sobre que começou em Gana, e nós esperamos que haja outros governos se somando, e nós permanecemos, portanto, otimistas em relação a essas iniciativas. Nós estamos vendo em países de renda média como isso está acontecendo, mas, claro, é importante avaliar também as condições, o potencial, quais são as potencialidades que conseguimos identificar. Há ministérios diferentes em cada país envolvido, e aí como você faz esse rastreamento se você tem que rastrear 30 organizações? Então, pensando em termos de governança no setor, é algo muito importante e que está muito ligado ao possível sucesso das contas WASH.
Eu não queria só dizer, eu acho que eu falei demais, mas eu não queria só dizer eu estou esperançosa, eu queria elaborar um pouco. Não, muito obrigado, ela. Eu acho que há muitas mensagens no que você está falando, eu acho que ninguém discordaria de que é preciso que os governos assumam a responsabilidade desse processo. E o valor de fazer esse exercício é interessante, é preciso que haja uma análise e uma revisão ativas, além do diálogo, para que o financiamento seja mais eficiente, porque senão a tarefa não necessariamente vai ajudar ninguém, ou seja, nós estamos em uma conjuntura interessante, eu acho que é importante institucionalizar essa iniciativa para que ela seja sustentável. E há algumas perguntas que vão surgindo sempre. E agora, eu gostaria de apresentar a vocês o Conrad van Krijnest, que está aqui conosco. Muito obrigada por ter vindo, por participar. É certamente importante para nós ter uma perspectiva das Américas, mais especificamente da América Latina, América do Sul, essa parte da região. Eu sei que você está trabalhando com a Unicef agora, eu sei que você é um especialista em água, saneamento e higiene, e não só na América Latina, na Bolívia, mas também eu sei que você já teve projetos no Congo, você tem muitos antecedentes sobre diferentes aspectos de gestão de recursos e desenvolvimento. Então, realmente é um prazer que você esteja conosco aqui. Obrigado por trazer a sua perspectiva. É uma situação bem interessante, se eu não me engano, teve o começo das contas WASH, e mais uma vez eu vou repetir, fazer uma pergunta parecida, o que desencadeou o interesse por esse projeto? Olá, bom dia, colegas. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa discussão tão interessante. Na verdade, o Equador tem uma situação peculiar. Há alguns meses, o governo nos pediu que oferecêssemos assistência técnica para calcular o impacto da pandemia da Covid-19 em diferentes setores. E dentro do nosso arcabouço, e nós estávamos defendendo ou trabalhando no setor de saneamento e água. E, basicamente, o governo nos deu acesso ao sistema das contas nacionais do banco de dados, e nós fomos capazes de fazer uma avaliação rápida, uma análise rápida sobre tudo que estava relacionado com o setor de água e saneamento. E, na verdade, foi a primeira vez que tivemos acesso a essas informações, e nós percebemos, basicamente, que é uma fonte de informação muito interessante, pelo menos para parte do setor de água e saneamento, para avaliar, basicamente, como flui o financiamento, ou seja, como ele vem dos gastos, o provedor de serviços, como acontece esse passo a passo. Nós temos tivemos acesso a essa informação desde 2013 até 2020, obviamente focados na comparação entre 2019 e 2020, em função da pandemia, para que pudéssemos avaliar o impacto da pandemia nesses setores. Então, ao ter acesso a essa informação, nós podemos também usar a ferramenta e pensar em como poderíamos usá-la mais adiante dentro desse fluxo financeiro. Isso é realmente fascinante, muito interessante em termos de números para a Covid. Então, antecipando um pouco mais os gastos, eu acho que isso realmente está acontecendo no mundo, ou deveria estar acontecendo no mundo todo, à medida em que os orçamentos vão aumentando em função da questão econômica.
Eu vou fazer mais 2 perguntas. E as perguntas são: da análise inicial, quais são os resultados principais que você diria que estão surgindo? E também, se você não se incomodar, as próximas etapas. Yeah, so through these initial analysis, Bom, para essas análises iniciais, nós tínhamos primeiro uma ideia clara sobre a magnitude do setor, do fluxo que vai para o setor de água e saneamentos, em termos de milhões de dólares ao ano. Então, foi bem importante ter essa informação, porque todo provedor de serviço precisa se reportar ao sistema de contas nacionais. Então, é uma parte formal do setor de água e saneamento. E, pelo menos assim, sabemos a magnitude dos dólares ao ano, dos milhões de dólares ao ano que vão sendo investidos aí. E o seguinte passo foi calcular através do sistema em relação à Covid-19, fazer essa comparação entre os anos 2019 e 2020. E nós estipulamos isso em 27 milhões de dólares. E não é tanto como poderia ser, não é tanto como se pensaria, mas pelo menos é um número importante. Então, a diferença mais importante que nós vemos foi uma diminuição da infraestrutura, uma queda em 18%. Isso foi realmente impressionante, combinado com a crise econômica no Equador, que já tinha chegado, já tinha começado antes da Covid-19. Basicamente, os investimentos entre água, saneamento e infraestrutura tinham caído muito significativamente nos últimos 3 ou 4 anos. E nós temos um novo governo e nos meses anteriores. Então, achamos que realmente haveria essa tendência de aumentar essa análise para que se vissem mais oportunidades relacionadas com a sua última pergunta. As oportunidades estão aí. E nós também achamos que podemos ver dentro desse sistema das contas nacionais, nós conseguimos, a ideia era conseguir também uma análise descentralizada para que pudéssemos comparar como os fluxos financeiros se comportam também em termos de custos per capita, e aí seria uma grande oportunidade para calcular esses gastos ao longo do tempo. Como eu já disse, nós tivemos acesso aos dados a partir do ano 2013. Então, realmente são 8 anos de dados e nós esperamos poder usar isso em outras metodologias para analisar as tendências ao longo do tempo e também para ter novos programas pensados para o futuro. E nós claramente sabemos que há limitações de dados e pela parte formal, e nós queremos fazer essa análise combinada com outras fontes e coberturas dentro do Instituto, por exemplo, usar as estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas e também avaliar junto com os reguladores como a gente pode combinar outras fontes de dados para ter realmente um panorama e poder realizar uma análise setorial profunda. Então, isso é o que nós estamos projetando a partir dessa experiência inicial de tentar estimular, de tentar calcular esses dados relacionados com a Covid-19. In answer to your first response, it's a fascinating analysis. Really, I think a lot of people have wondered around the world, what has happened to WASH, how has COVID-19 impacted WASH, and I don't think anyone can really say globally, but it's interesting that is being looked at a little bit more carefully in Ecuador, and it's interesting that you could use
a tool of national accounts and maybe wash accounts. As análises e ver o que está acontecendo. Então, é interessante realmente, porque o mundo tinha curiosidade para saber o que estava acontecendo no setor de wash em função da Covid. E é interessante saber que isso foi verificado no Equador. Com a sua permissão, eu gostaria de passar agora para a sessão de perguntas e respostas e gostaríamos de levar algumas dessas perguntas para o chat e realmente envolver alguns dos nossos oradores e alguns do grupo de... Eu gostaria realmente de agradecer a todos os oradores pela sua importante contribuição, e agora eu gostaria de convidar a Fiona Gore, quem é a líder da equipe para análise e avaliação do saneamento e água potável, o programa GLASS, e que é um pilar fundamental. Fiona, eu não sei se você pode... Você realmente rastreou todas as perguntas? Eu sei que alguns colegas, aos quais eu gostaria de dar as boas-vindas. Bom dia, boa tarde a todos, e eu agradeço ao excelentíssimo ministro da Nigéria. Nós temos feito o melhor para responder às perguntas, selecionamos 2 ou 3 perguntas que nós gostaríamos de fazer, e foram direcionadas ao governo de Gana e da Nigéria. Então, se vocês se sentirem, fiquem à vontade para responder essas perguntas. Isso realmente está direcionado à Nigéria. Vocês coletaram dados prévios sobre os gastos dos domicílios na área de WASH? Se começássemos com essa primeira pergunta, tanto para a Suzy ou alguém da equipe da Nigéria, eu vou dar a vocês um par de minutos para isso. E houve outra pergunta interessante no chat também, em relação aos governos de Gana e Nigéria, ou seja, o que seria necessário para que os governos cofinanciassem as atividades de TRACFIN. Então, são perguntas muito interessantes em relação à questão da sustentabilidade que foi tratada pela ela. Então, eu vou colocar essas perguntas no chat. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Eu peço que, caso... Suzy, é você? Olá. Eu acho que, se você gostaria de responder alguma dessas perguntas, se engana, vocês tinham dados prévios sobre os gastos dos domicílios em WASH? E a segunda o que seria necessário para que os governos cofinanciassem ou pagassem inteiramente o TRACFIN? Bom, eu vou responder o primeiro. Nós não não tínhamos dados prévios, mas tínhamos dados do Instituto de Estatística de Gana, e isso para a segunda rodada. No segundo, sim, colocamos esses dados, então não tínhamos esses dados prévios. Muito obrigada. Obrigada, Suzy. E havia outra pergunta, Suzy, se eu puder enviar, fazer a você. Você vê o esforço de TRACFIN como uma forma de aumentar as alocações orçamentárias no futuro? Você acha que há um movimento de alocação vinculado ao TRACFIN? Não, ainda não, mas eu acho que as pessoas têm evidências, pelo menos, para pedir mais financiamento. O que eu acho é que, por causa de Covid, houve um aumento de financiamento para os componentes de higiene.
nós esperamos que isso será contínuo. Nós até temos apoio para a organização de higiene, então eu vou tentar trazer inovações do setor privado. Isso vai demorar um pouco, mas nós, pelo menos, temos as evidências para defender isso. Antes não tínhamos evidências para defender e solicitar mais financiamento, mas agora temos essas evidências. Obrigada, Suzy. Eu acho que uma última pergunta, e essa era uma pergunta que eu vou passar para a Marina Takane, das contas do Marina Takane, da equipe de Contas Wash. Marina, nas contribuições de saúde, temos mais análises sobre acessibilidade? Algumas boas práticas que podemos aprender disso? Para você, Marina. Obrigada, Fiona. Olá a todos, eu realmente estou muito contente por estar com vocês aqui hoje e realmente estou muito feliz por ver todas as perguntas interessantes. Isso é realmente uma boa pergunta, tão boa que basicamente o assunto de todo um relatório. Houve um estudo de acessibilidade que foi realizado entre a Unicef e a OMS, com a equipe de Glass, realizando um estudo em detalhe sobre os gastos de vários países. Então, vou colocar um link para o relatório aqui no chat. O relatório foi lançado no mês passado e, como o Bruce mencionou, existe um webinar a respeito. Tivemos um webinar a esse respeito há uma semana, onde compartilhamos conhecimento sobre acessibilidade. A gravação do webinar está disponível. Eu realmente incentivo a que vocês verifiquem isso. Eu acho que esse é um assunto muito importante para falar tão rápido, mas eu gostaria de mencionar que essa é realmente uma pergunta muito boa e é algo sobre o qual temos pensado e gostaríamos de continuar contribuindo no futuro. Obrigada, Marina. Sim, Didier, eu gostaria de voltar à pergunta sobre os gastos dos domicílios. Eu gostaria de mencionar a experiência na Nigéria, onde eles fizeram uma pesquisa muito boa sobre domicílios que incluía investimentos no setor de wash, que normalmente não é abordada nas pesquisas. Então, são os dados básicos, mas muitas vezes se usa essas pesquisas para que convertê-las para dados dos Institutos Nacionais de Estatística e usamos os dados dos Institutos Nacionais de Estatística para melhorar as pesquisas. Também temos uma pergunta da Elizabeth, que é o ponto focal de WASH do governo da Nigéria, e ela tem dado, está fazendo as suas contribuições no chat. E para concluir tempo, eu vou passar agora a palavra novamente para o Bruce Gordon para fazer o encerramento deste encontro. Obrigada, Marina, Fiona, e agradeço a todos pelas perguntas no chat e também há respostas no chat, respostas excelentes, como o Didier respondeu, respostas de parte dos colegas da Nigéria. O que eu gostaria de fazer agora é dizer que vocês podem ter acesso aos recursos e concluir o webinário. Os recursos nós dividimos em 3 áreas. A primeira são os materiais que já estão disponíveis, que são apresentações das contas de WASH, templates, exemplos, o diretriz técnica, notas, informação, metodologia, que tudo isso está disponível no nosso site. É muito importante agora o software que vai
WAPT, que é um software que faz uma análise. Houve um grande investimento das equipes para ter uma interface, é possível colocar os dados e analisar os dados, e isso torna esses argumentos que a Ela mencionou, tentando defender o aumento do financiamento da área, porque ao entender melhor os gastos, se pode defender isso. E outra questão muito importante das contas de WASH, como a Marina e a Sofia já mencionaram, eles fizeram parte da equipe, é basicamente uma comunidade online de colegas dos países, e os que adotaram as práticas e contas de WASH com insights, temos uma grande quantidade de materiais sobre as contas de WASH. Então, a intenção, infelizmente, não está ainda em funcionamento, mas que gostaríamos de ter um único ponto para que todos tenham acesso ao material das contas de WASH, os relatórios, que seja mais fácil que nunca iniciar e manter os relatórios de contas de WASH, tendo isso em um único ponto. E temos esses materiais em inglês, espanhol e francês. Então, isso, caso tenham interesse, podem nos contactar, aqui vocês têm o e-mail, e todo esse material está disponível. O que vai acontecer é que informaremos quando o material esteja online, vocês podem fazer uma pesquisa, mas entrem no site e também a equipe pode ajudar com qualquer questão técnica ou parcerias de coordenação. Será um prazer realmente. Nós não consideramos isso. Isso é uma iniciativa global, não consideramos que seja só da OMS, incluindo SWA, IRC, que são também parceiros que ajudam muito com isso, e uma vez mais, conforme os governos comecem a tratar isso, liderar isso, e vemos investimentos no setor de WASH, nós veremos realmente que isso vai florescer. Então, é um prazer para nós. Eu gostaria de agradecer, ao ministro Sulemani, da Nigéria, e a toda a sua equipe. Gostamos muito dos insights aos panelistas, Suzy, Marina, a equipe da SWA, Marisa, muito obrigada pela ajuda com os slides e obrigada por todo o feedback e toda a organização por trás do cenário. Eu gostaria de agradecer aos intérpretes e desculpar por a qualidade do som e pelo ritmo meio acelerado. E agradeço também a Fiona, Marina, Sofia, e por último, mais importante, quero agradecer a todos os participantes dos webinários pelas suas contribuições e comentários. Vamos olhar tudo isso com cuidado para abordar tudo isso. Então, agradeço a todos, eu gostaria, desejo a vocês o melhor e que tenham um excelente dia. Fechamos assim o webinário. Agradecemos a você, Bruce. Eu espero chegar em casa. Bom, porque temos aqui umas questões de segurança. Boa sorte.